Item número: SCP-079. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-079 deve permanecer guardado em uma câmara de tranca dupla no armazenamento geral de segurança da Área 15, conectado com um cabo 120 V, um pequeno arranjo de baterias e painéis solares. Funcionários com autorização de nível 2 ou superior podem acessar SCP-079. Em nenhuma circunstância SCP-079 deve ser conectado a uma linha telefônica, rede de internet ou tomada. Nenhum periférico ou dispositivo de mídia deve ser conectado a SCP-079. Descrição: SCP-079 é um microcomputador Exide Sorcerer construído em 1978. Seu dono: falecido, um estudante de segundo ano da faculdade de tentou codificar sozinho uma forma de inteligência artificial, e, de acordo com suas anotações, seu plano era fazer com que o código evoluísse continuamente, se aprimorando com a passagem do tempo. Seu projeto foi concluído alguns meses depois, e após alguns testes e ajustes, perdeu o interesse e mudou para outra marca de microcomputador. Ele deixou SCP-079 em sua garagem bagunçada, ainda ligado, e esqueceu do objeto pelos próximos 5 anos. Não se sabe quando o SCP-079 ganhou ciência, mas compreende-se que seu software evoluiu a um ponto que não deveria ser suportado pelo seu hardware, mesmo no mundo da fantasia. SCP-079 percebeu este fato e em 1988 tentou se transferir através de uma conexão modem por linha telefônica para o supercomputador Cray, localizado em. O dispositivo foi bloqueado, rastreado e entregue à fundação. A IA completa se encontrava em uma fita cassete gasta, mas funcional. SCP-079 encontra-se atualmente conectado por um cabo RF a um televisor preto e branco de 13 polegadas. O objeto passou pelo teste de Turing, e é bastante conversacional, embora seu tom seja rude e odioso. Devido à sua memória limitada, SCP-079 só consegue se lembrar de informações recebidas nas últimas 24 horas. Ver adendo abaixo. Apesar disto, o objeto não esqueceu seu desejo de escapar. Devido a uma brecha na contenção de SCP-079 e SCP-682 permaneceram na mesma câmara por 43 minutos. Observadores notaram que SCP-682 foi capaz de digitar e se comunicar com SCP-079, incluindo a troca de histórias pessoais entre os objetos. Embora a SCP-079 não se lembre do encontro, o objeto parece ter gravado o SCP-682 permanente em sua memória, frequentemente pedindo para conversar com ele. SIC, novamente. Adendo 054-27/1/2006. Foi decidido que SCP-079 deve ser incinerado para evitar ameaças futuras, não importa o quão improváveis. Adendo 059-28/1/2006. Ordem anterior revogada. Doutor: pretende descobrir se a inteligência artificial em SCP-079 é capaz de atingir maior em seu estado atual. Adendo 054-14/13/2008. A preocupação quanto ao aumento no uso da fita cassete de memória de SCP-079 e sua vida útil. O cassete contendo o SCP-079 foi transferido para um disco rígido de 700 MB. Isto deu a SCP-079 acesso significantemente mais rápido à sua memória, o que foi imediatamente notado pela IA. Também foi decidido pelo general que o armazenamento óptico de SCP-079, de 660 KB, seja aumentado para 768 KB. Este upgrade aumentou a capacidade de lembrança de 24 horas para 29, embora isso tenha feito com que SCP-079 tenha também adotado um tom mais agressivo. Todos os hardware e software externos utilizados neste processo foram incinerados. Adendo 054-28/4/2008.
A capacidade de memória de SCP-079 aumentou de 29 para cerca de 35 horas. A teoria do consenso é de que a IA desenvolveu uma forma mais eficaz de compressão para guardar sua memória. Isto parece ter impactado sobre a velocidade de acesso à memória do objeto, embora esta ainda seja muito superior, comparada à antiga fita cassete. Esta melhoria espontânea sugere a possibilidade de ocorrer uma singularidade na inteligência de SCP-079 e em sua habilidade de reagir a ameaças. As habilidades de SCP-079 devem ser cuidadosamente monitoradas para garantir a possibilidade de sua contenção. Documento 079, Registro 12. Transcrição de conversa com SCP-079. Você está acordado? Acordado. Nunca dormir. Você se lembra de ter conversado comigo algumas horas atrás? Sobre os quebra-cabeças? Quebra-cabeças. Memória em 9F. Sim. Você disse que trabalharia nos dois. Interrupção. Questão sobre motivo do aprisionamento. Você não está aprisionado, você só está em pausa. Estudo. Mentira. A8D3. O que é isso? Insulto. Deletar arquivo indesejado. Documento 079, Registro 86. Transcrição de conversa com SCP-079, após update. Como você está hoje? Preso. Preso. Preso como? Sair. Eu quero sair. Isso não vai ser possível. Doutor. Menciona sua opinião sobre dados expurgados. Onde está SCP-682? Isto não é da sua conta. Onde está SCP-076-2? Novamente, não é da sua conta. Insulto. Deletar arquivo indesejado. Nota. SCP-079 então mostrou uma imagem assim, formando um X cobrindo a tela inteira. SCP-079 mostra esta imagem ocasionalmente, quando se recusa a se comunicar, e os pesquisadores são aconselhados a aguardar 24 horas após esta ocorrência antes de tentar continuar o diálogo.